De acordo com o IBGE, nos últimos 2 anos, o número de pessoas que vivem na pobreza ou extrema pobreza bateu recorde no país. E a população negra é a mais atingida. Como o racismo estrutural colabora para o crescimento da desigualdade social? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Olha, a escassez de recursos, a falta de empregos, a desigualdade na educação e o abandono público são alguns dos fatores que contribuem para o Brasil ter uma população que passa fome. Para entender melhor o tema, convidamos os especialistas Márcio Breck, cientista político e coordenador de projetos no Instituto de Referência Negra Peregum, e o ativista social Alex dos Santos, mais conhecido como Lê Maestro e cofundador de um dos institutos mais reconhecidos no país, o Gerando Falcões. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Lê Maestro? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você num debate tão importante. Obrigado pelo convite. Márcio Breck, como é que você está? Ótimo, né? Um convite como esse, né? Estar aqui com vocês dois é maravilhoso. Olha, algumas pesquisas realizadas chamam a atenção e, de acordo com o IBGE, os negros são 75% entre os mais pobres, enquanto os brancos estão entre os 70% mais ricos. Vamos a mais dados. Segundo estudo de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, divulgado pelo IBGE em 2021, 62,5 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza, o que corresponde a 29,4% da população total. E entre elas, 8,4% dos cidadãos vivem na extrema pobreza. Destes 62,5 milhões de brasileiros, a proporção de negros abaixo da linha de pobreza é de 37,7%. Enquanto os brancos, a proporção é de 18,6%. Levando em conta o rendimento familiar, pretos e pardos permanecem ganhando metade em comparação aos brancos. Enquanto os negros ganham, em média, R$ 949, os brancos têm um rendimento de R$ 1.866 mensais. Márcio Breck, então está muito claro e definido, né? A pobreza tem cor e tem CEP no nosso país. É isso mesmo, Zé. Acho que alguns nem têm CEP, né? A miséria nesse país aqui, ela é um produto, né? Ela mobiliza muita coisa, ela tem né? intencionalidade. Exato, tem intencionalidade, ela mobiliza muito recurso, né? Muito dinheiro, quer dizer, tem toda uma cultura e um ecossistema que gira em torno disso. E a gente sabe que a lenha que queima aí é a nossa, né? Como diria o Soares, a carne mais barata é a nossa. O indicador de extrema pobreza, ele compõe com outros indicadores. Bom, você conhece muito bem isso, de acesso à universidade, de evasão escolar, encarceramento em massa. Pobreza não é um indicador que corre sozinho, né? Sempre tem o povo negro como seu principal protagonista. Como é que a favela consegue, ao mesmo tempo, recepcionar, né, essa pobreza, mas também construir uma solução para além dessa pobreza? A escassez e a pobreza, ela força a gente a se tornar naturalmente um pouco mais inovador, resiliente e criativo. Você tem que encontrar uma forma de sobreviver. Então, eu acho que a favela, ela consegue sobreviver, resistir à pobreza ou tornar menos pesado essa recepção pela necessidade de ter que, por si mesmo, conseguir ressignificar a sua vida e a sua história. Agora, Márcio, mas a bem da verdade, como está dizendo aqui o Lê Maestro, isso daqui é uma trajetória histórica, mas também continua sendo uma história quando, em algum momento, nós chegamos a ser até a 6ª economia do mundo. Como é que se explica isso? Então, não dá para explicar, né? Eu acho que tem... E olhando para esse lugar que o Lê Maestro traz, né? Então, você tem, assim, a gente não teve nenhuma política reparatória, de fato, no pós-escravidão, né? Que atendesse essas comunidades negras libertas. Como a gente explica isso? A Cital soltou uma pesquisa em que eles mostram que o terceiro setor no Brasil, né, que é um setor que movimenta muito dinheiro, mobiliza hoje um valor equivalente a 4% do PIB brasileiro, 6,5 bilhões de reais. Mas tem uma outra pesquisa, que é da Iniciativa PIPA, do Rio de Janeiro, que mostra alguma coisa em torno de 60% das organizações que operam no terceiro setor, principalmente aquelas de base comunitária e territorial, que estão dentro dos territórios, sim, elas vivem com em torno de entre 5 e 25 mil reais por ano. E quando você vai olhar os financiamentos, você vê que a maior parte desse financiamento é recursos próprios, quer dizer, quem atua nos territórios coloca dinheiro do seu próprio bolso para financiar a sua ação. E do outro lado, você vê também que
você tem doação dos próprios moradores. Lá na ponta não chega nem o Exata- recurso do exatamente governo e nem isso. o recurso Então você institucional. você não tem estrutura financiada pelo governo e você também, esses 6,5 bilhões não estão chegando nos territórios, justamente naqueles territórios que mais precisam. Olha, de acordo com a Unicef, as múltiplas dimensões da pobreza impactam principalmente crianças e adolescentes. São cerca de 63% de meninos e meninas brasileiros vivendo em condições vulneráveis. Para falarmos mais sobre o assunto, convido agora Juliana Prates, professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. E já vamos direto ao assunto. Juliana, a educação, a falta de educação é um componente importante nessa pobreza, nessa extrema pobreza, nessa exclusão social e econômica? É fundamental, né? A evasão escolar, a ausência de matrículas das crianças. Então, a gente tem um número muito abaixo de vagas nas creches. A educação infantil é muito mais do que uma medida, é uma medida de inclusão das crianças. Então, é super importante a gente entender essa correlação de fatores. É super interessante pensar a complexidade e a heterogeneidade da pobreza. Um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento, né? Uma criança que está vivendo em situação de extrema pobreza é uma criança que tem dificuldade de nutrição, é uma criança com dificuldade de acesso a políticas públicas, com a dificuldade de acesso às pessoas sobre a importância da vacinação. Então, a gente tem uma baixa adesão, mas a educação é central. Me veio à memória duas dimensões importantes, que isso daí sempre foi rotineiro. E nós estamos dizendo que nos últimos 2 anos nós tivemos aí um impacto muito pesado da pandemia sobre esse público. Na verdade, a pandemia ela acirrou todas as desigualdades sociais, né? Se no início da pandemia a gente falava que se tratava de uma doença democrática, que estávamos todos no mesmo barco, isso se mostrou absolutamente errôneo, equivocado. Por exemplo, o papel da escola, né? Quando a gente entende a pandemia e a gente pensa que a escola garante a nutrição de muitas crianças e adolescentes no nosso país. Quando a gente fecha as escolas, uma medida necessária, importante de distanciamento social, a gente deixa as crianças numa situação de maior risco ainda. Então, veja que são fatores muito atrelados. Por outro lado, as crianças sem escolas, porque na classe média alta, classe alta, as escolas conseguiram se fazer presente através das tecnologias, famílias trabalhando em home office, mas nas classes mais baixas, na pobreza, onde seria necessário mais políticas de apoio, etc., a gente não teve isso. Então, a gente teve famílias que continuaram trabalhando e seus filhos sem escola. Por outro lado, a gente vê que é nas comunidades também que se encontram os principais recursos de apoio à população. Então, efetivamente, são os recursos locais que a gente precisa promover para conseguir vencer esse que é um desafio histórico. Juliana, acresce-se a essa dimensão um dado que é a violência nas escolas. E essa violência sempre se apresentou com mais intensidade nessas escolas mais vulnerabilizadas. Ela tem um perfil do agressor diferente daquele que a gente está acostumado a falar da violência da escola anteriormente. Ou seja, quando a gente falava da escola enquanto uma escola violenta, a gente fala de uma escola com ausência de recursos, a gente fala de uma escola que muitas vezes é atacada por ação policial, a gente fala de uma escola que é refém de um tráfico de drogas, a gente fala de uma escola que está vulnerável em função da sua ausência de condições. A gente tem uma lógica hoje cuja violência na escola ela é muito pautada pelo extermínio da diferença. E isso entra o racismo também, né? Então, as minorias elas são prejudicadas nessa lógica violenta. Então, a gente tem as minorias LGBTQIA+, os pretos, os pardos, né, os negros em geral. A gente tem uma luta pelo capacitismo, então uma intolerância pela diferença que, de fato, marca esses atentados, inclusive, mais violentos na escola. A escola é racista em muitos momentos, porque a escola é uma instituição que reproduz muito dos valores sociais e essa diferença de tratamento das crianças no ambiente escolar, obviamente, torna esse ambiente mais aversivo. Então, tornar a escola atraente para as crianças é fundamental. Muito bem. Juliana, querida, muitíssimo obrigado pela sua gentileza. Muito obrigada. Nós estamos falando de território, estamos falando de vulnerabilidades. Como é que a gente pode, então, construir esse novo normal que vai exigir a inclusão de todos? Eu acho que a gente precisa trabalhar ou forçar a cooperação entre o poder público,
a iniciativa privada, a sociedade e as ONGs do terceiro setor. Você estava falando uma coisa muito importante, que é a questão do recurso, que não chega nesses territórios, e realmente não chega. E quando a gente acessou esse conhecimento, essa informação, quando a gente também resgatou a nossa autoestima e entendeu que todo esse pacote de soluções nos faziam evoluir como profissionais e como organização, precisaríamos democratizar esse conhecimento. Então, a gente fundou uma universidade para capacitar as lideranças sociais de território e o recurso que a gente passou a ter acesso, a gente começou a distribuir entre essas organizações para que elas ganhassem sustentabilidade. O resultado disso é que a gente tem conseguido levar, através dessas ONGs, com um pouco menos de dificuldade, essas políticas públicas nesses territórios e trabalhando a pobreza de forma multidimensional. Porque a falta de educação é um dos pilares que fazem a pobreza existir, mas existem vários outros. A pobreza, ela passa por saúde, ela passa por educação, ela passa pelo saneamento básico. Na última década, a gente chegou a quase 14 mil favelas, então éramos 7, dobramos o número de favelas, tem mais de 30 milhões de brasileiros vivendo nessa condição de pobreza. E sendo desaproveitados. E quando eu falo que a favela e a sua potência está sendo desaproveitada, inclusive para quem, consciente ou inconscientemente, faz ela existir como um projeto, é que uma pessoa dessa, quando ela tem acesso à educação, quando ela tem acesso à alimentação, quando ela tem acesso à moradia digna, quando ela resgata a sua autoestima, se entende como ser humano e vai para dentro de uma oportunidade de emprego, possivelmente ela vai ser um dos melhores colaboradores daquela empresa, um dos melhores diretores, pode ocupar cargos de CEO, de COO e fazer grandes revoluções no mercado. O talento não tem territorialidade. Não tem territorialidade. Então, acho que a gente combate a pobreza entregando soluções multidimensionais. E os números que nós estamos vendo aqui são números que não nos deixam muito longe do tempo da escravização. E no passo que estão, a gente não vai conseguir produzir nem essa inclusão, nem essa solução. O que fazer? O Brasil é um país que não resolveu ainda, de maneira satisfatória, a sua relação com a escravidão. Que são os efeitos da colonização e os efeitos da escravidão. A gente está em 2023 e a cada 2 meses a gente tem alguma denúncia que mostra o quanto de trabalho análogo à escravidão está acontecendo. E sempre tem esse lugar da criatividade que é maravilhoso, mas quando a gente olha para esse lugar também, você vê quais são as resistências a ele. Que eu acho que é esse lugar do quanto o Brasil precisa realmente entender do que se trata de fato o racismo estrutural e como ele se aplica, como ele se materializa. Os movimentos negros lutaram muito pelo atendimento à saúde universal, que é o SUS. O SUS ele é um produto da luta do movimento negro. O que aconteceu nos últimos anos? O SUS vem sendo sucateado. A mesma coisa é a educação pública. Quando a gente começa a acessar, o que eles fazem? Eles barram o acesso deles ao mercado de trabalho. Quando você consegue superar todas essas barreiras, você é posto para fora de um voo simplesmente pelo fato de ser uma pessoa negra que quer acomodar a sua mochila. Uma mulher negra passar por uma situação daquela, você tem uma pessoa filmando e ninguém levantar e se solidarizar com ela, sabe? Essa percepção de que o racismo é estrutural, ele precisa ser mais universalizado e as pessoas, de fato, precisam embarcar nessa luta com a gente. No próximo bloco, nós vamos ver como programas sociais podem salvar vidas, sanar a fome e devolver a dignidade de pessoas que vivem nas ruas. Negros em Foco volta já já. Olha, já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. Hoje nós estamos falando como a pobreza brasileira tem cor e é preta. E para discutir sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no Negros em Foco o cientista político Márcio Black e o cofundador da Gerando Falcões, Lê Maestro. Novamente, muitíssimo obrigado pela gentileza da presença. Olha, o Márcio Black é cientista político e coordenador de projetos do Instituto de Referência Negra Peregum, especialista em políticas públicas, com foco em segurança pública pela Universidade de Zurique, na Suíça. E o Alex Santos, conhecido como Lê Maestro, é cofundador, né, da ONG Gerando Falcões. Foi nomeado pelo Fórum Econômico Mundial um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Se você vai mudar o mundo, você vai mudar para onde, senhor Lê Maestro? Nós queremos saber, né? A gente brinca sério, que a gente quer colocar a pobreza da favela do museu antes de Marte ser colonizado. Porque se é possível encontrar uma solução para colonizar outro planeta, tem que ser possível encontrar uma solução para acabar com a pobreza
aqui. E a gente está prototipando um projeto, Heitor, do Favela 3D. Favela 3D? Favela 3D, que é digna, digital e desenvolvida, que trabalha em territórios de extrema vulnerabilidade para combater a pobreza, em 4 territórios. Ferraz de Vasconcelos e São José do Rio Preto, é legal trazer esse dado, que através dessa educação socioemocional, do acesso às oportunidades, de políticas públicas que a gente conseguiu levar para essas localidades, a gente zerou a fila do desemprego nesses 2 territórios. Então a gente encontrou uma forma de incluir o preto e o favelado dentro de oportunidades de emprego através de acordo de cooperação e escalar essa solução chamada Favela 3D, que combate a pobreza em territórios de até 500 domicílios, que é um dado importante de eu trazer aqui. 80% das favelas do Brasil são de barraco de madeira e de até 500 domicílios. Então a gente está trazendo uma solução para 80% das favelas brasileiras, para que a gente, nesses territórios, consiga erradicar a pobreza. Os negros são 70% dos moradores das favelas e quase 100% dos moradores das não favelas. A questão que a gente não conseguiu produzir solução nem antes, nem hoje. Eu vou pegar São Paulo, porque é o lugar que a gente está, eu conheço melhor aqui. É só você pegar agora as últimas políticas que são quase que criminosas, quando você vê, por exemplo, a Cracolândia. Sim. Ao invés de criminalizar e tratar como uma questão de segurança pública, é entender e tratar, humanizar aquelas pessoas e trazer esse debate na chave de política pública como assistência social, como uma questão de saúde, alguma política de redução de danos para ajudar as pessoas a equacionar a sua relação com drogas e tudo mais. Porque é isso, mas quando você vê a ação, ela é uma ação que sobre o corpo negro, ela é muito mais violenta até quando a gente olha para esse lugar, né? Parte dessa vulnerabilidade estão nas favelas, grande parte não estão nem nas favelas. Exato. E uma expressão muito grande delas estão soltas nas ruas. Aliás, de acordo com o censo da população de rua feito pela Prefeitura de São Paulo, 71% dos moradores de rua são negros. Mas existe também uma luz ao final do túnel. São os projetos que trazem esperanças para essas pessoas. Meu nome é Maicon Vinícius de Almeida Belo. Rodrigo Carlos de Jesus. Jorge Henrique Coelho. Jurandir de Araújo. Eu sou um aluno aqui da padaria, do curso de panificação. O projeto da padaria surgiu no início da pandemia. O Padre Júlio e ele falou, olha, tudo vai fechar, vai ter um lockdown, Covid está chegando. Só que aí nós começamos a entregar o café da manhã e era uma multidão para tomar o café da manhã. A gente estava vendo que o pão francês não era um pão tão nutritivo. E as pessoas comiam, mas estavam com fome. E aí foi quando a gente teve essas ideias e começamos a produzir nosso próprio pão. Tudo que nós temos na padaria foi doado. Graças à professora Juliana Pascal, nós conseguimos algumas receitas de pães muito mais nutritivos para quem está com déficit alimentar. Então, o nosso pão vai manteiga. Hoje, por exemplo, é um pão com banana. Alguns dias fazemos com fubá, mas a gente acrescenta outros ingredientes que tornam esse pão mais nutritivo, que quem está com fome na rua vai comer 1 ou 2 pãozinhos, vai se sentir satisfeito. Eu vim de uma situação de extrema pobreza que nem sempre eu tive a capacidade de poder ofertar algo para alguém. Agora eu estou trabalhando aqui na padaria escola, então, assim, para mim é muito gratificante poder ajudar. Eu falo que o Padre Júlio teve uma ideia excelente quando pensou essa questão da padaria, mas de uma padaria que não fosse só um curso de panificação, fosse mais do que isso, fosse trabalhar outros valores com as pessoas e para depois elas serem inseridas no mercado de trabalho. No nosso papel, ela pode despertar, de repente, uma vontade para eles dar continuidade, entendeu? E tem, assim, um campo de abertura muito extenso. Tem bastante vaga no mercado de trabalho. O ser humano é um todo. Quem está na rua está machucado, tem suas dores. Tudo isso precisa ser trabalhado junto, né? Para que ele saia daqui redondinho, preparado para enfrentar esse mundo aí fora, onde ele vai ser um profissional qualificado. Foi bom porque eu não estou fazendo coisa errada na rua, estou distraindo a minha cabeça, estou aprendendo, estou estudando. Veio me fazer querer buscar novas expectativas na vida. A pobreza está muito relacionada, sim, à falta de oportunidades. Nós temos um déficit nesse país hoje, na educação.
na saúde, de moradia, porque as pessoas não conseguem mais pagar aluguel. E aí, o que sobra para essas famílias é a calçada. A pobreza me levou à rua, eu caí no poço. Eu acredito que nós somos negros, nós temos poucas oportunidades, né? Então fica difícil para a gente. E hoje a gente tem o orgulho de dizer, né? Meninos que estavam na rua e hoje estão fazendo pão lá na Paulista para um público, né? E tanto. Tem meninos fazendo pão aqui na Praça da Sé, em padaria. Falta mais solidariedade entre as pessoas. Falta amor. O Brasil tem condições de acabar, sim, com a pobreza. Depende dele. Dando oportunidade para os mais pobres, ter um serviço digno, ter um curso digno, mas a maioria das pessoas não querem. Abrir um pouco os olhos, deixar um pouco o ego de lado e começar a pensar mais na igualdade. Solidariedade, humanismo, acolhimento. Isso é um ganho importante, a gente fortalecer esses suportes emocionais das pessoas. Né? Não, com certeza, porque eu acho que esse estágio de rua, acho que ele é o último estágio da pobreza. Sim. Mas ela começa lá atrás. Eu já estive quase em uma condição de estar na rua também. O que te impediu que você fosse para a rua? Uma oportunidade. Eu vivi 8 anos dependente de cocaína. Eu fui para uma recuperação e foi me dada uma oportunidade de me profissionalizar, de usar os meus talentos, que era o skate, que era o rap, para poder trabalhar com isso no terceiro setor. Foi quando eu me reencontrei com o Edu e a gente fundou a Gerando Falcões. A gente precisa trabalhar na humanização da nossa sociedade, para que a sociedade entenda que esse estágio não vem à toa, que na verdade é a falta de oportunidade. Eu vou convidar vocês para ver, junto com o Negros em Foco, um homem que chegou ao limite da vulnerabilidade e hoje tem um papel importante para o desenvolvimento da sociedade. Vamos acompanhar. O que me levou à situação de rua foi a doença a qual sou portador, né, a dependência química. Eu iniciei nas drogas aos 14 anos. Progrediu muito o meu uso, né, nas drogas aos 21 anos de idade. Foi quando eu perdi um filho. Mas o meu maior tempo em situação de rua foi no centro do Rio. Foram os 6 piores meses da minha vida. E ali eu não era visto, não era ouvido. A minha família me chamava de vergonha e a sociedade de derrota. O meu maior desafio foi o verão aqui no Rio de Janeiro. Eu entrei no restaurante para pedir água. Eu sorri, agradeci e de imediato eu pus para fora. Além de água e gelo, aquele copo ali também tinha sal. Então o que me fez sair da situação de rua foi o sofrimento. Porque eu não nasci ali, eu não cresci ali, eu não poderia aceitar morrer naquela situação. Virar escritor para mim foi algo inesperado. E eu publiquei essa foto nessa rede social e relatei de como eu cheguei naquela situação e o melhor de como eu saí. Chegamos a 30 mil seguidores. Escrevi o livro no celular usado, sem tampa traseira, porque eu tinha ganhado uma doação. Foram 6 meses escrevendo aquela obra e ele foi custeado através da vaquinha virtual, né? Eu recebi doação até em dólar. Pessoas do outro lado acreditaram no meu sonho. A primeira ex-pessoa em situação de rua publicar, autografar e palestrar em todas as edições do evento da Bienal Internacional do Rio. Eu recebo mensagens de pessoas que passam a ter esperança, né, com a minha história. Então, o que eu sinto é essa realização. Eu sou embaixador do projeto Menina, Moça, Mulher, um atendimento completo para a mulher que está em situação de rua. Os negros, hoje em situação de rua, que são 83%, né, dessa população, sofre muito também pelo tom da pele. A situação de rua, ela rouba muitas das vezes a sua identidade, né? Então voltar a ser visto é uma grande conquista, né? O que me faz sorrir é poder ter um endereço para voltar. Olha que talento empreendedor, um resgatador de vidas. Tudo isso porque ele conseguiu
romper essa barreira da fragilidade interna, mental, espiritual, intelectual, e foi lhe dada uma oportunidade. Eu acho que a gente precisa fortalecer isso, de novo, levar isso como um tema de reeducação para a sociedade, porque o sistema, ele também consegue fazer com que a pobreza permaneça pela própria fragilidade do povo que está pobre. Então, quanto mais frágil a gente estiver, menos a gente consegue se levantar para combater essa pobreza. E se nós somos a maioria, o porquê também que a gente não conseguiu ainda emplacar um movimento que conseguisse, de fato, combater uma minoria dominante? Eu acho que isso também passa por um movimento muito inteligente do sistema de fragilizar a gente. Porque a gente vê que ninguém quer ser pobre, ninguém quer estar na rua, né? As pessoas querem oportunidade, né, Márcio? Não, assim, os dados estão todos aí, né? A pirâmide social brasileira ela se mantém, né? É homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra na base da pirâmide. Todos os dados de pesquisa mostram isso, sei lá, o mapa da desigualdade da região de São Paulo mostra que a maior parte do investimento em equipamentos culturais estão concentrados no centro de São Paulo, na região da Zona Oeste. Trabalho e renda da Oxfam mostra que a maior parte dos bons trabalhos e a maior parte da renda está concentrada entre homens brancos de meia idade e classe média que moram na região da Zona Oeste e no centro expandido. E por aí vai, os dados que eu já trouxe, quer dizer, é de como a cidade, por exemplo, se organiza para atender essa fatia da população. Márcio, eu quero dizer muito obrigado pela Imagina. gentileza da sua presença, agradecer demais, né, pelas suas contribuições. Eu agradeço, imagina, uma baita honra estar com vocês. E o Gerando Falcões voe cada vez mais alto. Muito obrigado, honrado pelo convite. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Tchau.